E aí galerinha, tranquilo? Bora para mais um videozinho aqui, e meio que cumprindo os meus horários. Agora eu vou falar um pouco sobre os gráficos em barra ou bar plot. Não é nada de excepcional, nada um código, nossa senhora, super, hiper, mega elaborado, mas é muito mais para podermos mostrar para que serve esse bendito desse gráfico. Então, como eu havia já dito no outro vídeo, o gráfico em barra ele serve para representar dados categóricos. Então, nós precisamos saber, por exemplo, qual que é a quantidade de carros que possuem X marchas, por exemplo, no nos meus dados. Então, vamos voltar aqui, né? Então, podem ver aqui que eu já andei rodando algumas coisinhas. Né? Então, vou colocar aqui MT Cars, por exemplo. Na hora que eu for ver o MT Cars, quais são os dados categóricos que eu tenho aqui? Entre eles a parte de cilindros e a parte de marchas. Então, por exemplo, eu quero saber quantos carros, quantos carros com determinados cilindros eu tenho. Então, eu faço como? Primeiro de tudo, eu chamo aqui o próprio ggplot, né? Então, mtcars, não estou usando outra biblioteca que é para usar o pipe, porque é bem simples o que eu estou fazendo, ok? Então, vou passar aqui a parte que é o AES, que é a parte estética. Quando a gente está tratando sobre gráficos em barra, como não estamos fazendo gráficos muito complexos, simplesmente passamos quais ou qual, neste caso, é o dado categórico ao qual a gente vai destacar. Então, nós vamos destacar qual? Nós vamos destacar o CIL. Então, neste caso, eu vou colocar aqui CYL. E, a voz falhando, sendo uma tuita. Né? Então, tomara que não esteja apitando por causa do meu celular que está aqui do lado. E logo disso eu vou colocar aqui geon, underline, veja que ele já aparece um monte, só que neste caso aqui eu vou colocar bar. Simples assim. Na hora que eu executar, olha aí, vai aparecer desta forma. Então, se eu pegar aqui para a gente poder rabiscar um pouco, eu vou rabiscar com o mouse mesmo, não tem problema, só puff, vou jogar para cá. Então, o que nós temos exatamente aqui? Nós temos as quantidades, né, de cilindros e contagem, mas vocês podem notar que o gráfico está meio esquisito. Veja que a gente tem alguns intervalos que a gente não deveria ter. Então, por exemplo, temos o intervalo do 3, do 5, do 7, do 9. Isso por quê? Porque, tanto que se nós formos analisar aqui os nossos próprios dados, eu vou só até colocar uma coisinha que é mais. Né? Então, antes de criarmos... nem vou escrever, eu vou colocar aqui no final, beleza? Não vou encher linguiça aqui no vídeo. Então, antes disso, a gente pode ver que se fizermos aqui, ó, is.factor e verificarmos o CIL, então, mtcars, CIL, veja que ele vai voltar falso. Então, isso daqui que a gente está tendo, o data frame que tem aqui, ele está como numérico, ele não está como um factor, ele não está como dado categórico. Então, na hora que nós fizermos aqui, temos que converter as.factor e aí sim vai ficar certo o nosso gráfico. Veja a diferença deste daqui, né? Eu vou simplesmente só jogar para cá, para este daqui. Eu não vou entrar muito firula, vejam os intervalos, né? Ó, veja que um tem intervalo de 4, 6 e 8, outro tem 3, 4, 5, 6. É por causa disso, é porque nós não tínhamos convertido o dado para um dado categórico. Podem ver aqui que aqui à esquerda a gente tem a contagem deles, ok? Eu não estou entrando muito na questão gráficos bonitos ainda, simplesmente estou falando só para poder demonstrar. À esquerda vão ser a contagem deles, então isso daqui tem em torno de 13, alguma coisa do tipo, isso daqui tem em torno de uns 8, 9, e este daqui tem uns 17, 18, alguma coisa do tipo. Né? E aqui está mostrando qual que é o dado categórico ao qual eu estou destacando, que neste caso é o CIL. E está .asFactor porque é a função ao qual eu usei e ele usa mesmo este nome. Beleza? Então, se nós voltarmos para cá, aqui é só o próprio documento que eu vou deixar lá no site, lá no GitHub, caso vocês queiram baixar. E também vai ter o site com a documentação do próprio
ggplot para vocês poderem fazer gráficos um pouco mais bonitos. Então, caso a gente queira colocar, por exemplo, cores ali, por quê? Porque muitas vezes a gente quer demonstrar mais de uma dimensionalidade no nosso gráfico. Então, aqui, pelo menos assim, a gente só mostrou a quantidade e qual que é a categoria. Só que se nós quiséssemos colocar outra dimensão no dado, se nós quiséssemos, por exemplo, colocar outro dado categórico, como por exemplo as marchas, os gears, então eu posso fazer exatamente isso. ggplot, neste caso mtcars, ok? Eu poderia salvar isso e executar depois, mas por enquanto é só para escrever, para poder ter a memória escrita, né? Memória mecânica. AES, não podemos esquecer de as.factor e transformar isso em dado categórico. E aqui é geom underline bar. E aqui eu coloco AES novamente. Opa, no AES está certo, desculpa. E aqui o fio que eu tenho que colocar igual a o que? Igual ao gear. Veja que eu não preciso colocar novamente o mtcars, ele já entende. Se eu colocar aqui o gear e rodar, pera aí, mas não mudou nada. Por que não mudou nada? Lembra que a gente tem que colocar isso daqui como dado categórico? Então, as.factor. Aí na hora que eu converter isso daqui para um dado categórico, olha aí o que acontece. Então, aqui eu tenho, veja que são dados dependentes, até como eu havia dito em outras aulas anteriores. Veja que, aqui com isso nós já conseguimos ter mais informação, porque à esquerda eu mostro que eu tenho um carro, dois carros que tenha 3 marchas, né, quando estamos falando de 4 cilindros. A maioria também são de 4 marchas e 5 aqui embaixo. E veja que quando eu estou tratando de 8 cilindros, eu somente tenho de 3 marchas, é a grande maioria, e somente poucos que estão aqui embaixo. Neste caso, quando a gente está tratando aqui de contagem, são poucos, são 3, 4 dados no máximo. Temos aqui com 5 marchas, o resto é somente com 3. Veja que eles até que são dependentes, essas duas informações, essas duas categorias. Beleza? Veja que somente com uma única mudança conseguimos ter uma dimensão a mais para podermos saber qual que é cada. Ok? E é isso aí, galerinha. Não tem muito segredo para nós criarmos gráficos de barra, que gráficos de barra nada mais são do que representações de dados categóricos. E podemos colocar também outras dimensões dentro dos gráficos para podermos simplesmente colocar mais, ao colocarmos mais cores, podemos fazer mais representações. Ok? E poupa um bocado de trabalho. É isso aí. Vai estar aqui depois o link para vocês poderem ir lá para a própria documentação do ggplot. E é isso aí, galerinha. Beijos, se gostou, curte, compartilha e é isso aí. Beijos e até mais.